fenestrados e sinusoides, ou também chamados de descontínuos. Os sinusoides, então, são chamados também de descontínuos. Okay? Depois, do lado venoso, vamos ter as veias macroscópicas, veias grandes, medianas e pequenas. E as microscópicas, vamos ter vênulas musculares e vênulas pós-capilares. Independente de qual vaso for, qual a composição de um vaso sanguíneo. Tá ali? É um órgão, que tipo? É um órgão oco, então vai estar composto por... Como vai estar composto? Por camadas. Seria composto por camadas. Quais são essas camadas ou túnicas? Túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Então, como está composto um vaso sanguíneo? Túnica íntima, média e adventícia. Né? Túnica íntima, a capa mais interna. Túnica média, a capa média. E túnica adventícia, a capa mais externa. Né? Túnica íntima, como vai estar composta? Endotélio, e abaixo do subendotélio vamos ter o que chamamos de, abaixo do endotélio vamos ter o subendotélio. Então essa parte aqui seria o nosso subendotélio. Certo? Então, como vai estar composto nossa túnica íntima? Endotélio e subendotélio. Certo? Endotélio, que tipo de epitélio? Epitélio plano simples. Subendotélio, que tipo de epitélio? Que tipo de tecido? Tecido conjuntivo laxo, geralmente, salvo nos vasos sanguíneos mais macroscópicos, que esse laxo perto da túnica média vai se tornando mais denso, né, porque a parede precisa ser mais rígida. Tá? Então, endotélio, tecido epitelial plano simples, subendotélio, tecido conjuntivo laxo em vasos macroscópicos mais densos. Tá? Depois da túnica íntima, temos a nossa túnica média. Como vai estar composta a túnica média? Vai estar composta por músculo liso, né? E fibras elásticas. Então aqui vamos ter músculo liso e fibras elásticas. Que formam o quê? Membranas elásticas fenestradas. Então essas fibras elásticas, elas vão formar o que chamamos de membranas elásticas fenestradas. Pode chamar de lâminas também? Também pode chamar de lâminas. Depende. Na verdade, são membranas elásticas fenestradas. O que a gente chama de lâmina seriam as membranas elásticas fenestradas que fazem limite da túnica média. Ou seja, que vamos ter uma membrana elástica fenestrada que faz limite com a túnica íntima e vamos ter uma membrana elástica fenestrada que faz limite com a túnica adventícia. Essas lâminas, essas membranas elásticas fenestradas têm nomes que são chamadas lâmina limitante interna e lâmina limitante externa, ou membrana limitante interna e membrana limitante externa. Então, aqui em contato com a túnica adventícia, essa lâmina aqui seria a lâmina limitante externa. E aqui faz limite com a túnica média, com a túnica íntima, perdão, aqui, essas daqui, seria a lâmina limitante interna. Lâmina limitante interna. Ok? Todas são membranas elásticas fenestradas. Tá? Muito bem. Então, como está composto nossa túnica média? Músculo liso. Né? Vamos ter músculo liso e vamos ter membranas elásticas fenestradas. Né? Compostas por fibras elásticas, obviamente.
E vamos ter duas que fazem limites. A lâmina limitante interna faz limite com o quê? Com a túnica íntima. E a lâmina limitante externa Com a túnica com a túnica adventícia. adventícia. Perfeito. Que nos leva justamente à túnica adventícia, né, que seria essa parte mais externa. Túnica adventícia vai estar composta por tecido conjuntivo laxo. Nós vamos colocar tecido conjuntivo laxo e vamos ter o quê? Vassorum, que seriam os vasos dos vasos que só se encontra nos macroscópicos, principalmente nas artérias elásticas musculares até as medianas. As pequenas não têm mais vasa vassorum. Assim também como as veias grandes e medianas apresentam vasa vassorum, as pequenas não apresentam vasa vassorum. Você entende? O que seriam os vasos? Vasa vassorum, vaso dos vasos, e temos também os nervos dos vasos, nervi vassorum. Então, na túnica adventícia, tecido conjuntivo, laxo, também tecido adiposo. Como sempre que tem tecido conjuntivo, tem tecido adiposo. Né? E o que vamos encontrar? Vaso dos vasos e nervo dos vasos. Certo? Muito bem. Então, resumindo como está composto um vaso sanguíneo: túnica íntima, média e túnica adventícia. Túnica íntima, endotélio, subendotélio. Túnica média, músculo liso com membranas elásticas. Túnica adventícia, tecido conjuntivo laxo e vasa vassorum e nervi vassorum. Né? O que muda para cada vaso? Todos macroscopicamente, os microscópicos depois vamos ver. Os vasos macroscópicos todos vão ter túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Então, se eu perguntar composição de uma artéria elástica, túnica íntima, média e adventícia. Composição de uma artéria muscular, túnica íntima, média e adventícia. Composição de uma veia grande, túnica íntima, média e adventícia. Veia pequena, túnica íntima, média e adventícia. O que vai mudar? O que se encontra na túnica íntima, o que se encontra na túnica média e o que se encontra na túnica adventícia. Isso aqui só muda os componentes de cada túnica. Né? Por exemplo, a artéria elástica, como vai estar composta? Túnica íntima, média e túnica adventícia. Por que ela é chamada de artéria elástica? Porque vai ter mais o quê? Vai ter mais fibras elásticas, consequentemente vai ter mais membranas elásticas fenestradas. Né? Então a artéria elástica tem mais fibras elásticas do que músculo na túnica média, e a artéria muscular vai ter mais o quê? Vai ter mais músculo do que fibras elásticas, certo? Então, a artéria elástica tem mais fibras elásticas e menos músculo. A artéria muscular tem mais músculo e fibras elásticas. Não é só isso, obviamente. Esqueci de passar um detalhe importante que cai na prova, junto com lágrimas. Diâmetros de cada um, obviamente, vai mudar. Não todo vaso vai ser do mesmo calibre. Artérias elásticas têm um diâmetro maior a 10 milímetros. Okay? Artérias musculares de 0,1 a 10 milímetros, ou se quiserem, menor a 10 milímetros, está no mesmo. Né? Artérias musculares medianas, né? Vai estar, obviamente, nesses dois limites, né? De 2 a 10 milímetros, e as pequenas de 0,1 a 2. Arteríolas, vamos colocar de tudo já de uma vez. Arteríolas menor a 0,1 milímetro, que seria menor a 100 micrômetros, ou 0,1 milímetro. Certo? Capilares em torno a 10 micrômetros, salvo os sinusoides, que extrapolam de 30 a 40 micrômetros. São os capilares mais grandes do corpo humano. Vamos para as veias, vamos matar os diâmetros logo. Veias temos grandes, medianas e pequenas. Veias grandes são análogas às artérias elásticas, então maior a
10 milímetros. Maior a 10 milímetros. As veias medianas são análogas às artérias musculares medianas, porém, vai mudar 1 milímetro. Né? Artérias musculares medianas, de 2 a 10. Aqui vai ser de 1 a 10. Então, a coronária assim, ela envolve De 1 a 10 milímetros. Veias pequenas, análogas às artérias musculares pequenas, que aqui era de 0,1 a 2, aqui de 0,1 a 1. Certo? Vênulas musculares, análogas às arteríolas. Então, quanto? Menor a 100 micrômetros. O Ross especificou de 50 a 100 micrômetros. Continua sendo menor a 100 micrômetros. Tá? E as vênulas pós-capilares são análogas aos capilares. Inclusive se anastomosam, né? Porque aqui ocorre anastomose entre veias e vênulas pós-capilares e capilares. Seria em torno a 10 micrômetros. E temos todos os diâmetros dos vasos sanguíneos. Veias. Artérias, temos artérias elásticas, diâmetro maior a 10 milímetros. Artérias musculares de 0,1 a 10, medianas de 2 a 10, pequenas de 0,1 a 2 milímetros. Tá? Arteríolas, menor a 100 micrômetros ou menor a 0,1 milímetro. Capilares, em torno a 10 micrômetros, salvo os capilares sinusoides, que são mais grandes, de 30 a 40 micrômetros. Depois nossas veias, veias grandes, maior a 10 milímetros, veias medianas, de 1 a 10 milímetros, veias pequenas, de 0,1 a 1 milímetro, vênulas musculares, de 50 a 100 micrômetros, e pós-capilares, 10 micrômetros. Tá? Muito bem. Agora sim, voltamos de novo às características de cada um desses vasos. Tá? Falamos que as artérias elásticas, como está composto, túnica íntima, média e túnica adventícia. O que vamos ter mais na túnica média? Membranas elásticas do que músculo. Artérias musculares, vai ter túnica íntima, média e adventícia. O que vamos ter mais na túnica média? mais músculo Do que fibra. membranas elásticas. E aqui tem uma característica que é mais prática. Como as artérias musculares têm mais músculo e menos membrana, dá para ver melhor as lâminas limitantes. Certo? Isso aqui dá para ver as duas principais bem melhor do que as artérias elásticas. Porque as artérias elásticas têm muito e ali fica difícil você saber qual é a primeira e qual é a última. Como a muscular tem pouca, então dá para ver muito bem a primeira lâmina e a última lâmina, certo? Então uma das características, olhando ao microscópio, seria que a artéria muscular dá para ver muito bem as membranas limitantes interna e externa, a artéria elástica não dá para ver isso aí. Outra pergunta de prova. Quantas membranas elásticas fenestradas tem a artéria elástica? Hã? Não. Quanto? Mais de duas, bem mais de duas. 40 a 70 membranas elásticas fenestradas. Então, a artéria elástica tem de 40 a 70 membranas elásticas fenestradas. Okay? E as artérias musculares, menor de 40, obviamente. Né? Bem, depois, As artérias musculares também? menor de 40 membranas elásticas. Né? Agora, microscopicamente, vamos entrar aqui nos vasos microscópicos. Vamos começar pelas arteríolas. Como vai estar composta uma arteríola? Túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Túnica íntima não tem mais subendotélio. Ou seja, que a túnica íntima é só endotélio. Endotélio em contato direto com a túnica média. Certo? Então, arteríolas tem túnica íntima, média adventícia, mas não tem subendotélio na túnica íntima. Okay?
que não tem esse tecido contínuo grosso embaixo delas. Também vamos ter membranas elásticas, vamos ter músculo liso ali na túnica média. A túnica adventícia, o que mais não vai ter aqui? Vassa, vassoura, certo? Não falei para que serve isso aqui? Para nutrir o vaso, né? Quando o vaso é muito grande, a parede é muito grossa, então o que ocorre? O vaso também vai receber nutrientes do próprio sangue que corre aqui, só que esses nutrientes vão nutrir até a metade só da parede. A outra metade vai ser nutrida pelos vassa vassorum. Se você tem um vaso de pouco calibre, não precisa mais de um vassa vassorum, porque o sangue que passa por dentro já vai nutrir o vaso inteiro, já consegue chegar à parede inteira. Então, a partir das artérias musculares pequenas, arteríolas e capilares, já não existe vassa vassorum, né? Tanto é porque esses vassa vassorum, inclusive, são arteríolas, né? Então, como você vai ter uma arteríola dentro de uma arteríola, é impossível, né? Muito bem. Então, arteríolas, qual seria sua composição? Túnica íntima, média e túnica adventícia. Túnica íntima não tem mais subendotélio, túnica adventícia não tem mais vassa vassorum, tem nervo e vassorum. Isso aqui tem estimulação de nervos ainda. Muito bem. Essa arteríola, antes de passar para os capilares, ela faz um engrossamento da túnica média. Como chama esse engrossamento? Como chama o engrossamento da túnica média? Esfíncter pré-capilar. Para que serve o esfíncter pré-capilar? Para regular o fluxo e pressão que passa para esses capilares. Se a pressão for muito elevada, esse capilar pode estourar, né? Então, por isso, as arteríolas fazem como se fosse um esfíncter, engrossam a camada muscular para que possam regular o que passa de sangue para esses capilares e não acabar estourando esses capilares, levando a um AVC hemorrágico. Muito bem. E agora sim, capilares. Qual é a composição de um capilar? Não é mais túnica íntima, média nem adventícia. E esses seriam os tipos, mas qual a composição? A composição é basicamente endotélio. Sei que vamos ter uma lâmina endotelial com sua lâmina basal, etc, etc. E em volta dessa lâmina endotelial vamos ter uma célula que abraça os capilares. Como chama essa célula? Célula de Roger, muito bem, ou também chamado de pericitos. Perfeito. Né? Para que servem os pericitos? Serve para regular o fluxo, né? Vasodilatação, vasoconstricção, proteção desse capilar, que pode captar antígenos e tudo mais, e também servem como células-mãe. Eu sei que podem gerar outras células, inclusive células endoteliais. Né? Então, como está composto um capilar, e isso aqui vale também para as vênulas pós-capilares. Ou seja, aqui, as vênulas pós-capilares também vai ter um endotélio, desse jeito. Em volta do endotélio vamos ter os pericílios, desse jeito. Então, tanto capilares como vênulas pós-capilares tem endotélio e em volta do endotélio tem pericílios. Se vamos fazer a relação com isso aqui, o endotélio seria a túnica íntima, o pericítio seria a túnica média e a túnica adventícia. Já que a túnica média é que faz a regulagem do fluxo, o pericítio é o que vai fazer o trabalho da túnica média. Né? Muito bem. O que mais? Vamos para as veias. Né? Ficou claro, artérias? Então, artéria elástica, qual a característica principal? Mais fibras elásticas do que músculo. Tem túnica íntima, túnica média, adventícia, tem vassa vassorum, perfeito. Artérias musculares, o que tem mais na túnica média? Músculo do que membranas elásticas, perfeito. Depois, arteríolas, tem túnica íntima, média e adventícia, não tem subendotélio, não tem mais
vassa, vassoro. E os capilares, compostos por endotélio e pericitos. Quase que eu fui para as veias sem falar disso aqui. Tipos de capilares. Quais são? Contínuos, fenestrados e sinusoides. Okay? Contínuos, qual a característica? Que são chamados de contínuos. Possui cavéolas, não possui furos. Ou seja, que a parede é contínua, não tem furos, não tem fenestrações. Então o transporte se faz através de cavéolas, não sei que pequenas bolhas que vão transportar os produtos da superfície para a parede, né? Fenestrados. Possui fenestrações, exatamente, só que essas fenestrações ficam só no endotélio. Isso significa que a lâmina basal não é furada, né? Que só o endotélio apresenta furos, representa fenestrações, né? E sinusoides é tudo furado. Tanto o endotélio como a lâmina basal são furadas. E não só isso, os sinusoides têm um trajeto tortuoso. Em português não saberia traduzir isso. Sinuoso. Sinuoso. É sinuoso mesmo, né? Tem um trajeto sinuoso, certo? Isso aqui parece serpenteante, né? Então, vocês contínuos não tem furos, fenestrados tem furos só no endotélio, sinusoides tem furo no endotélio e na membrana basal. E também tem um trajeto sinuoso, né? E são os maiores capilares do corpo humano, de 30 a 40 micrômetros de diâmetro. Se a gente for seguir o que o livro fala mesmo, o livro não vai falar esse capilar tem furo, esse capilar não tem furo, né? Tem um termo técnico. Contínuos, eles falam que o endotélio e a lâmina basal é contínua. Fenestrados, fala que o endotélio é descontínuo e a membrana basal contínua. E sinusoides, o endotélio e a membrana basal são descontínuos, por isso são chamados de capilares descontínuos também, né? Não só de capilares sinusoides. Agora sim, então fechamos vasos arteriais, né? Território arterial. E só detalhe, os capilares vão se anastomosar com os capilares, com as vênulas pós-capilares. Certo? Esse aqui seria o fluxo. Primeiro o coração, do coração passa para artérias elásticas, depois artérias musculares, geralmente já ficam dentro dos órgãos, artérias musculares medianas, pequenas, depois passa para arteríola, depois passa para os capilares, nos capilares passa para as vênulas pós-capilares, depois vênulas musculares, veias pequenas, medianas, grandes, que no caso seria a veia cava, e a veia cava já leva para o coração. Ele se completa o ciclo, né? Professor, Sim. ali, se levar em comparação ali a pressão osmótica, qual seria mais forte, a artéria elástica ou a muscular? Porque ela é um padrão, né? Se, por exemplo, a osmose ali, na medicação é 900. Sim. Claro que a pressão vai ser muito maior nos vasos mais grandes. Muito mais grande mesmo. Ou seja, a pressão vai ser bem mais elevada nessa artéria do que nesse capilar, por causa que a arteríola vai justamente reduzir a pressão arterial para esse capilar. E aí, obviamente, a pressão oncótica, a pressão osmótica vai ser modificada também, dependendo da região do corpo, porque a osmose é muito diferente nos capilares da perna e diferente nos capilares do fígado, diferente nos capilares do vaso e principalmente do rim, né? Já que o rim é que vai controlar principalmente essas pressões dos líquidos dentro dos vasos, então os capilares fenestrados do rim vão ter uma pressão diferente dos capilares fenestrados de outros órgãos, entendeu? Eu digo, qual que é a mais forte, a artéria elástica ou a artéria muscular, que tem mais... Não, elástica. Mais elástica ou a mais muscular? Artéria elástica, muito mais. mais, Mais elástica sim, mais forte. porque sim, por causa que ela vai ter a parede mais grossa e também vai ter mais fibras elásticas, o que vai levar a que essa artéria tenha mais resistência para
para fazer principalmente, como se chama, quando o resorte volta, uma contração. Para fazer a contração, ela vai ter muito mais força O músculo novamente. pode se rasgar, né? Não significa que não tenha falhas. Se você aumentar muito a pressão, você vai ver em pacientes cardíacos, você vai ver a aorta geralmente latindo, não é latindo, é batendo. Você vai ver a aorta batendo. Por quê? Porque essa parede ficou frouxa e ali o vaso, quando faz essa curvatura, a pressão é muito elevada e leva à formação geralmente de uma pequena cúpula que obviamente vai latir aqui na jugular. Põe. Vamos para as veias e ali terminamos. Sim. Material. Peraí, professor, na parte? Então, as macroscópicas, quais são? Grandes, medianas e pequenas. Veias grandes, qual a composição? Túnica íntima, média, adventícia. Como vai ser composta a túnica íntima? Como vai ser composta a túnica média? Músculo livre mais fibras E a elásticas. túnica adventícia? Vaso vassouro, tecido elástico. Sim. Aqui temos uma característica dessas veias grandes, é que ela tem pouco músculo na túnica média, porque o músculo se encontra onde? Na túnica adventícia, certo? O músculo, a camada muscular mais grossa, se encontra na túnica adventícia. Tanto é que as veias grandes, sua característica principal é que possui uma adventícia muscular. Então, se eu perguntar na prova qual vaso possui adventícia muscular, as veias grandes, certo? Veias grandes possuem adventícia muscular. O que significa? Significa que tem músculo na túnica adventícia. Tem túnica íntima? Tem túnica média? Tem adventícia? Tem vassa vassouro? Tem nervo vassouro? Tem, porque ela tenha mais músculo na túnica adventícia. Deu para entender? Veias medianas. Qual a característica? Tem túnica íntima? Tem túnica média? Tem túnica adventícia? Tem vassa vassouro? Tem nervo vassouro? Tem tudo e tem algo a mais também. O que tem a mais as veias medianas, principalmente veias medianas dos membros inferiores. Tem o quê? Tem válvulas, certo? As veias medianas possuem o quê? Possuem válvulas. Para que servem essas válvulas? Isso, para ajudar no retorno venoso, para manter a pressão do vaso e assim o sangue poder subir, certo? Porque o que acontece se a pressão é baixa, a gravidade atua demais. Acredito que acreditem na gravidade. Isso faz com que os líquidos, pelo menos não só os líquidos, massa geralmente desçam. Se você tiver uma pressão muito baixa, né, e não tiver principalmente algum tipo de portinha que regule essa pressão, esse líquido desce e o que ocorre? Ainda não. Dá edema, mas sim pode causar trombo, ou seja, insuficiências venosas levam a que o sangue tenha um fluxo extasiado. Você que sabe o que é êxtase? Você que fica mais parado, o fluxo é mais parado. E isso leva a um fluxo que chamamos de turbulento. Isso aqui, o sangue, como fala, É uma palavra. podem dar trombose venosa profunda, podem dar um AVC, pode dar um IAM, ou seja, onde se estancar. Infarto do miocárdio, né? Também infarto do miocárdio, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, AVC isquêmico e IAM. Podem ser causados por isso. Nessas veias. Quando essas veias tendem a falhar, geralmente toda a vascularização da perna fica comprometida. É ali onde a gente tem as famosas varizes. Essas varizes são basicamente por algum tipo de insuficiência venosa, né? Então tomem cuidado com as pernas. Pacientes com musculares, qual a composição? Vênulas musculares. Os pequenos. Qual a composição? Túnica íntima, túnica média, túnica O que não vai ter, se é análoga à arteríola, não vai ter
e não vai ter vasovassor, né? Agora sim, vênulas musculares, qual a composição? Túnica íntima, túnica média, túnica adventícia. Túnica íntima, como está composta? Túnica média. Fibra, Túnica íntima, como está composto? Só endotélio, não tem subendotélio. Túnica média. Músculo liso, membranas elásticas fenestradas. Túnica adventícia, tecido contínuo laxo. E o que não vamos encontrar na túnica adventícia? Massa vascular. E por último, para terminar, vênulas pós-capilares. Qual a composição? Túnica íntima, túnica Túnica média, túnica adventícia. endotélio e células de Roger, com a mesma composição. Está faltando alguma coisa aqui. Cintos. Agora sim. Artérias e Veia. veias. Quais são as artérias macroscópicas? Artéria elástica, artéria Musculares e medianas e pequenas. Microscópico. Arteríolas, capilares. Quais são os tipos de capilares? Contínuos, penetrados, sinusoides. Depois veias. Quais são as veias macroscópicas? As microscópicas, musculares e pós-capilares. Qual vaso tem adventícia muscular? Veias grandes. Qual vaso tem válvulas? Perfeito. Qual vaso tem de 40 a 70 membranas elásticas fenestradas? Elástica, perfeito. Qual vaso tem endotélio contínuo e lâmina basal contínua? Contínuos. Qual vaso tem endotélio descontínuo e lâmina basal contínua? fenestrada. Qual tem endotélio e lâmina basal descontínua? Perfeito. Muito bem. Isso são vasos sanguíneos. Ainda acho que está faltando alguma coisa aqui. Eu não sei o que. Ah, sim. Eu falei que a arteríola ela forma um engrossamento antes de passar para os capilares. Essa arteríola que tem engrossamento tem nome. Né? Essa arteríola que tem os capilares, os esfíncter pré-capilares, tem nome, chama meta-arteríola. Ou seja, que temos a arteríola e antes de passar para os capilares, essa arteríola se transforma em meta-arteríola. E essa meta-arteríola é a que se continua com os capilares. Né? Então, se eu perguntar na prova, qual o vaso sanguíneo que tem o esfíncter pré-capilar? A meta-arteríola. Pela meta-arteríola. Olha, agora sim terminamos o sistema circulatório. Aqui falta vasos. Que vasos falta aqui? Se for considerar o sistema circulatório completo. Vasos linfáticos. Agora foi. O placa ungueal. Tá? Essas são as maneiras de la piel. Depois, composição da pele. Como vai ser composta a pele? 3 camadas: epidermis, dermis e hipodermis. Perfeito. Muito bem. Epidermis seria a camada mais superficial. Então já foi circulatório, vasos sanguíneos e terceiro sistema. Sistemas circulatórios, até agora sou o sistema circulatório. Agora então no sistema tegumentar, que acabamos na próxima aula, e depois sistema digestivo, que não acaba nunca. Aí depois da epidermis, temos a dermis, e depois da dermis, temos a hipodermis. E aí temos de novo divergência entre autores de histologia e autores de anatomia. Autores de anatomia geralmente não consideram a hipodermis como parte da dermis, consideram só um tecido celular subcutâneo, eu não vou entrar nessa discussão. Bem,
Epidermis e tipo de tecido. Tejido epitelial, revestimento, plano, estratificado, queratinizado, epitélio, plano, estratificado, queratinizado, certo? Esse epitélio vai ter dois tipos de células. Quais são esses dois tipos de células? Queratinocitos e não queratinocitos. Não queratinocitos, temos quais? Células de Merkel, células de Langerhans, linfocitos e melanocitos. Então, quais são as células desse tecido epitelial? Seria células de queratinocitos e não queratinocitos. Não queratinocitos seriam as células de Merkel, células de Langerhans, linfocitos e melanocitos. Já a nossa dermis, mais pequeno aqui, vai estar composta por dois estratos, que são extrato papilar e extrato reticular. Aliás, seria o extrato papilar, seria o mais fino, né? O reticular o mais grosso. Mas o cabelo também não é nessa anexo. O cabelo também não é no anexo. Folículo piloso é o que faz o crescimento do cabelo, né? Do pelo. Laxo. Extrato reticular, tecido contínuo, denso, irregular. Depois, a hipodermis, como vai estar composta? Tecido adiposo, tecido contíguo e muito tecido adiposo, muito bem. Feito. O nosso tecido celular subcutâneo. Muito bem. Então vamos supor, aqui para cima, epidermis, aqui para baixo seria a nossa dermis. Aqui seria extrato papilar, abaixo diretamente da nossa epidermis, seria o extrato papilar, e aqui seria o extrato reticular. Extrato reticular, tecido contíguo denso, extrato papilar, tecido contíguo laxo.
E aqui embaixo, a nossa dermis, temos nuestra hipodermis, tejido conjuntivo laxo, más abundante tejido adiposo. Tá? E aqui mais ou menos. Tá? Então, epidermis, dermis e hipodermis. Epidermis, falamos que é um tecido epitelial. Que tipo? Plano estratificado, depois queratinizado. Tá? Quais são as células? Fibroblastos, Queratinocitos e não queratinocitos. Tá? Queratinocitos se organizam em estratos. Tá? Ou seja, que nossa epidermis ela está composta por estratos. Quais são esses estratos? Isso. Vamos ter o primeiro estrato em contato com a dermis. Seria nosso extrato basal. Então, toda essa parte mais em contato com o extrato papilar da dermis seria o extrato basal. Depois do extrato basal, aqui até aqui, extrato espinoso. Depois do extrato espinoso, vamos ter o extrato granuloso. Aqui seria nosso extrato granuloso. Depois do extrato granuloso, isso. Granuloso, toda essa parte aqui, está em verde, extrato lúcido, e por último, tudo aqui seria nosso extrato córneo. Então, como está composta a nossa pele, vai estar composta por 3 estratos que são a pele inteira, 3 capas: epidermis, dermis e hipodermis. Epidermis, que tipo de epitélio? Plano estratificado, queratinizado, composto por os estratos que são basal, espinoso, granuloso, lúcido, extrato córneo. Tem um substrato que seria o extrato disjunto, que é o que descola da pele, que é a descamação da pele, né? Alguns consideram, alguns não consideram parte da pele, né? Parte do status da pele. Isso tudo bem. Bom, No caso, a descrição é o extrato córneo. é parte do extrato córneo, seria a descamação do extrato córneo, seria o extrato disjunto. Muito bem. Vai cobrar isso na prova? O quê? Isso, a questão do